Eu era mais uma daquelas milhares de pessoas que havia abandonado, desistido mesmo do MCU. E a prova de que essa fala não é nem um pouco exagerada é a queda astronômica da bilheteria dos últimos filmes do estúdio, com exceção daqueles que apelavam para participações especiais para atrair o público, né, como o mais recente Deadpool e Wolverine. Mas também o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, lá com os Três Miranhas, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, trazendo o quarteto, os X-Men. Já faziam quase 3 anos, mais ou menos, que eu deliberadamente preferi poupar o meu valioso tempo e o meu suado dinheirinho ao invés de gastá-lo com esses filmes da Marvel recente que perderam a essência. Nem mesmo as críticas positivas de Thunderbolt, outro filme da Marvel lançado esse ano, me fizeram voltar a acreditar nesse legado da empresa. Mas e Quarteto Fantástico? Bom, depois de todas as falas polêmicas dos atores, era mais um filme que eu não fazia questão de assistir. Rumores, volta e meia endossado pelos próprios atores de que o filme focaria em políticas de gênero e trataria personagens clássicos como homens tóxicos ou desconstruídos. Esse tipo de coisa levantou todos os alertas de que esse era mais uma cartilha política e identitária do que uma obra de entretenimento voltada para os fãs dos personagens. E eu reforço, se não fosse por vocês que queriam saber o que eu teria a dizer sobre o filme, eu não teria ido assistir. Mas então, a pergunta que não quer calar: Quarteto Fantástico é mais uma obra completamente dispensável do estúdio, ou enfim a Marvel voltou a fazer obras que valessem a ida do fã ao cinema? Eu vou responder isso e muito mais depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? O que nos fez amar tanto o MCU? Eu posso adiantar que não foi tanto pelos personagens, já que toda a base para esse universo foi construída no ombro de personagens que só os mais nerds conheciam dos quadrinhos ou se importavam. Eu, no caso, realmente conhecia todos eles, não só pelos quadrinhos, né, porque eu era um leitor assíduo do Cabeça de Teia e dos X-Men quando criança, mas principalmente pelas animações anteriores ao próprio MCU, desses mesmos personagens que eu acabei de citar, por exemplo, que sempre traziam participações especiais de outros heróis da editora, como o Demolidor, o Homem de Ferro mesmo, e outros personagens. Mas antes de continuar, eu quero agradecer você por ter clicado nesse vídeo, e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos. Deixe o seu like também para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube, e se você puder, torne-se membro por apenas R$ 1,99. Um valor simbólico, mas para demonstrar o seu apoio a esse canal que tá tentando buscar um espacinho aqui na plataforma. Ou também sinta-se à vontade para mandar um valeu nos comentários com qualquer valor, ou por que não, um Pix pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Mas enfim, quem era Thor? Talvez você até conhecesse, mas ele estava longe da popularidade de heróis da DC ou sequer da própria Marvel. E levanta a mão aqueles que gostavam e achavam ele interessante, mas não falavam isso em voz alta. E Capitão América? Um herói antiquado com um uniforme brega que, apesar de ser um ícone da editora, dificilmente alguém o teria como favorito. Eu mesmo nunca fui um fã. Se era pra gostar de um personagem escoteiro que veste a bandeira dos Estados Unidos, que fosse o Superman, que é muito mais legal. E quem era Tony Stark? O Homem de Ferro. De um herói classe B, talvez até C ou D, para o maior nome dessa saga de mais de 15 anos de história e mais de 30 filmes. O MCU não foi fundamentado em heróis com brasões centenários, conhecidos mundialmente e amados pelo público. Não. O que nos fez amar esse universo foram as histórias que eles contaram. Histórias de sacrifício, de escolhas difíceis que não escondiam as falhas dos seus personagens. Homens que erravam, caíam, heróis quebrados, ou melhor, pessoas quebradas. Foram filmes que nos mostraram que, no fundo, mesmo com armaduras tecnológicas, escudos indestrutíveis ou raios divinos, eles eram como a gente, cheios de dúvidas, medos, inseguranças, mas que mesmo assim escolhiam fazer o certo. Eles nos lembravam que não era o poder que fazia o herói, mas o coração. E é justamente isso que a Marvel tinha esquecido. Por que as pessoas não só não gostavam da Capitã Marvel, como também odiavam a personagem? É porque era tudo machista. Não, porque ninguém se conecta com um personagem perfeito, sem falhas, sem inseguranças, sem um arco de desenvolvimento real que ainda por cima servia como ferramenta para criticar os próprios nerds fãs da obra. Pessoas se importam com heróis que precisam, ou melhor, com personagens que precisam aprender e crescer. Não com alguém que aparece do nada, é incrível em tudo e resolve qualquer problema sozinha e sem esforço. Ou pior, com personagens que possuem ambições gigantes, mas que ao invés de provar, de mostrar isso em tela, preferem pisar e cuspir no legado dos heróis que estão assumindo o manto. Preciso de grana, dinheiro. Acha que Tony Stark seria Tony Stark se ele não fosse bilionário? Claro que não. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata.
No fim das contas, o que nos faz amar esses filmes não são os poderes, mas as jornadas. Não é ver alguém invencível vencendo, mas ver alguém que chega perto de perder, mas por não desistir acaba vencendo, ainda que por pouco no final. Aliás, é justamente por isso que o personagem invencível era tão interessante pra mim, porque ele era na verdade o oposto do seu nome, ele deveria ser chamado de o espancável, né? Mas é sério, foi inclusive isso que o James Gunn fez recentemente com o Superman. Só a gente que nunca teve uma figura masculina real na vida gostava de um Superman sem carisma e sem sentimentos, quase uma estátua grega sem demonstrar fraquezas reais como era o do Zack Snyder. Brincadeira, gente, é brincadeira. Quem viu a minha review do filme sabe o que eu acho do Homem de Aço em comparação com o novo filme do Superman. Mas o meu ponto é que o James Gunn entendeu isso. Ele trouxe pro cinema um personagem muito mais fácil de se relacionar. Um herói quase invencível que é mais humano do que a própria humanidade, que se mata em guerras em busca de benefícios pessoais. O que me lembrou muito do Super da animação da Liga da Justiça, que vivia num mundo como se fosse feito de papelão, como ele mesmo diz, tendo que se segurar, se conter o tempo todo, mas que ao mesmo tempo poderia perder. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. Esse era um paradoxo pra mim muito interessante. Mas voltando a Marvel, e o mais importante, a Quarteto Fantástico, foi por entender isso que o filme não só acerta, como também... inicia de forma épica a fase 6 do MCU. Pronto, falei. Por isso, vamos à minha crítica ao filme. Eu não só não estava esperançoso graças à própria Marvel dos últimos anos, como também pelo fato do Quarteto Fantástico nunca ter sido uma equipe bem trabalhada no cinema, e isso é impossível negar, né? Primeiro que os dois filmes do Quarteto da Fox, pré-MCU inclusive, não são lá grandes coisas, apesar de eu esconder um certo apreço por eles, o que coloca em xeque a minha credibilidade, mas enfim. Mas o que não podia ficar pior, piorou. Com a última e terrível tentativa da Fox de adaptar esse grupo. Até trouxeram um elenco muito melhor, mas atores não salvam um filme, né? E ainda teve aquele antes de todos esses que, graças ao bom Deus, nunca viu a luz do dia. Enfim, esse novo filme, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, tinha muita coisa contra ele. Além do grupo não ser bem visto graças às obras tenebrosas antes dele, e graças à reputação da Marvel recente, mas também a fadiga ao gênero de filme de herói e aos rumores preocupantes que vinham surgindo. Tudo isso somava negativamente. O que, na minha opinião, torna ainda mais impressionante esse filme ter conseguido se sustentar numa boa história. E o mais importante aqui é que o filme não obriga o público a ter visto dezenas de outros filmes antes. E isso se deve à escolha acertadíssima de adaptar o grupo numa outra realidade do multiverso. Essa escolha evita um problema gigante de retcon, porque se tivessem tentado enfiar esses personagens no mesmo universo dos demais filmes, só teria levantado mais questionamento, como a conveniência deles só aparecerem agora, ou do porquê outros heróis não apareceriam pra ajudar. Isso só trouxe vantagens pra esse filme. Você não precisa de um background, de uma base do MCU de mais de 30 filmes. Ele funciona assim como parte do MCU, como parte desse universo, mas também individualmente dele. E isso é bom demais. Como também permite os artistas se expressarem criativamente na estética do filme, com um visual retrofuturista lindíssimo que também faz alusão às primeiras histórias dos quadrinhos dos personagens, mas também aos roteiristas que não ficaram presos novamente a vários outros filmes para poder criar esse. Cara, você consegue ver originalidade numa história que já é muito conhecida do quarteto e que já foi adaptada antes, e que não faz uso de ficar colocando participações especiais ou referências a outros filmes da Marvel. Você consegue ver criatividade para apresentar um grupo sem ser obrigatoriamente um filme de origem. Você consegue ver inventividade para apresentar o problema, desenvolver os personagens, fazer a gente se importar com eles, sendo a primeira vez que vemos essa formação, e em como resolver esse problema sem um raio azul no céu, sem personagens em círculo atacando o vilão, ou em um deus ex machina de um personagem alheio ao grupo resolver o problema para eles. E isso merece aplausos, galera. Não estamos diante de mais um filme comum de herói, apesar de parecer parte do MCU, de manter o tom desse universo. Aqui existe algo novo, é um filme de ficção científica de heróis de quadrinhos. É o visual, é o drama único que leva os heróis a agirem, é na forma que desenvolve a tensão, fazendo o filme parecer que tá sempre crescendo. Esse, pra mim, foi um grande filme. E é engraçado como ambos os filmes de heróis do mês se destacam por serem tão coloridos e tão parecidos com os quadrinhos. De um lado, o Superman, que saiu de um universo com tom sombrio e realista, e do outro, o Quarteto Fantástico, depois de uma série de filmes da Marvel que se levam a sério demais, que são cinzas, que querem justificar tudo,
tudo, querem trazer a ciência até pra aquilo que é mágico. Tudo isso que eu tô falando não significa que o filme não tenha problemas, mas diferente de Superman, que na minha opinião foram muitos a ponto de ser inevitável não comentar, aqui tudo que poderia ser motivo de crítica, pra mim, fica completamente suplantado por personagens que se conectam com o público por seus dilemas pessoais, por uma trama muito empolgante, por um vilão interessante, mas principalmente por não parecer uma bagunça e querer ficar conectando esse filme com os outros que virão. Mas só pra não dizer que eu não falei nada, por exemplo, eu achei muito raso a forma que desenvolveram o Ben, né, o Coisa, com relação a como ele foi afetado pelo acidente diferente dos outros membros da equipe. Apesar dos outros quartetos anteriores terem sido bem ruins, eles sempre colocavam essa como uma grande questão pro personagem. Aqui parece que o personagem tá muito bem com isso. Você vê que lá no fundo existe uma questão, mas ela não é bem trabalhada. Eles poderiam ter explorado como seus poderes, apesar de uma bênção, né, no sentido macro pra humanidade, são no micro, na vida pessoal, uma maldição que atrapalha o personagem até mesmo de ter um relacionamento romântico, por exemplo. Como eu disse, isso existe no filme, mas é raso. A surfista também, na minha opinião, tem um dilema muito interessante e convincente, porém é muito curto. Então se você não for comprado nesse único momento em que é apresentado e responder algumas lacunas você mesmo, que também é muito legal, é interessante, mas pode ser um fator levemente incômodo sim. Assim como outro personagem, na minha opinião, o Johnny, que é muito ligado a essa personagem no filme, e em alguns dias ele aprende a traduzir a língua alienígena dela com perfeição. Mas assim, até aí, tudo bem, você passa um pano. Mas aí ele se tornar fluente, entender o que ela tá falando e falar também, aí já é forçação. Enfim, tudo isso foram meros detalhes quando olhamos para o que realmente importa e que eu enfatizo desde o começo desse vídeo. A história. Quarteto Fantástico é mais do que um filme de herói. Ele evoca um anseio transcendental e intrínseco a todo ser humano. O enredo do filme é todo baseado num dilema que é impossível de não se conectar. E, consequentemente, é o que traz esses personagens superpoderosos, ricos, bem-sucedidos e famosos para mais perto da gente. Contextualizando, o grupo é muito competente para resolver quaisquer problemas que pudessem surgir, seja enfrentando monstros ou resolvendo tratados geopolíticos com povos milenares, até surgir o arauto do maior inimigo que eles já enfrentaram, anunciando o fim da humanidade. Bom, e os nossos heróis não podem apenas visualizar a mensagem e seguir com a vida. Apesar de estarem esperando um filho, decidem juntos partir numa jornada ao desconhecido, atravessando o espaço, para enfrentar ou diplomaticamente resolver a questão com essa ameaça a nível global. O que, ao contrário de todas as expectativas de um confronto quadrinesco nesse momento, temos então a exigência do vilão para deixá-los em paz. Galactus traz a notícia mais desesperadora para um pai, que, em troca da salvação do planeta, Reed e Sue precisam entregar o próprio filho. Nossa, cara, meu Deus. O auto-sacrifício seria muito mais fácil. Inclusive, é o que o Reed sugere. Me leve no lugar do meu filho. Mas Galactus não tem interesse nele. Esse filme, ao contrário de toda e qualquer expectativa, se conecta com a verdadeira e brutal mensagem do cristianismo. Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas um homem inocente morrendo injustamente. Vemos um pai sacrificando o filho em favor da humanidade. E essa realidade, por mais romantizada que seja nos púlpitos, deveria nos chocar. O justo em favor dos injustos. Deus teve um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem sofrimento. E o sofrimento faz parte da condição humana, mas quem entregaria o próprio filho em favor da humanidade ou em favor de qualquer pessoa? Eu não. Nenhum ser humano sequer vale a vida do meu filho. Eu entregar meu filho em favor de pessoas tão más, de um povo que se mata por cor de pele, que não tem compaixão nem com a vida que estão gerando dentro do próprio corpo? Por que eu iria me compadecer deles? Já o auto-sacrifício, como eu disse, seria mais fácil. Eu consigo me imaginar me sacrificando em favor da humanidade, mas não consigo me imaginar sacrificando meu filho. Um bom herói está preparado para o auto-sacrifício. Então, obviamente, Reed e Sue dizem não. E quem é que pode culpar eles? Se for para escolher entre o mundo inteiro e o seu filho, quem você escolheria? Para nós, o nosso filho é o nosso bem maior. É a nossa carne, é o nosso sangue, o nosso legado. É simplesmente impossível condená-los por isso. Mas é exatamente o que o povo da terra deles fazem quando descobrem isso. E aqui vale um comentário, mesmo que rápido, sobre o Reed, que é um cara meio frouxo, sem uma voz firme, né? Mas que aqui assume a dura responsabilidade de um herói. Ele diz a verdade. Quando eles são questionados quanto ao que aconteceu no espaço, ele toma a liderança, ele conta a exigência do Galactus, ele assume a responsabilidade. Ele confessa o seu fracasso em salvá-los. Uma atitude digna de um herói honrado. Eu, honestamente, não esperava por isso. Søren Kierkegaard, conhecido na filosofia como o pai do existencialismo, traz uma reflexão muito interessante quanto a um personagem bíblico, que não negou o próprio filho como Reed e Sue fizeram. Parafraseando Fear and Trembling, publicado em 1843, para Kierkegaard, há algo grandioso em Abraão
que não foi exatamente a sua disposição em sacrificar Isaac, mas era a sua disposição em acreditar que Deus o devolveria. Afinal, o próprio Deus havia prometido esse filho a Abraão e cumprido com a promessa. Então, se ele estava pedindo esse filho de volta, haveria um motivo. Não podemos ignorar o terror que deve ter passado no coração de um pai que levanta a faca contra o próprio filho. Por mais que seja um ato de fé, é um ato também que beira o absurdo. Deus nunca havia pedido um sacrifício humano e depois desse evento nunca pediu. Então, o que aquilo significava? Mas essa história, ao contrário até do que muitos cristãos acreditam, não está apontando para Deus e Jesus Cristo, não diretamente. Afinal, Abraão não sacrifica Isaac. O próprio Deus proveu o sacrifício. O carneiro preso nos arbustos que Abraão encontrou era quem de fato apontava para o ato de amor de Jesus na cruz. E tudo bem o quarteto não ter entregado o bebê pro Galactus, não me entenda mal, não é isso que eu quero dizer. Afinal, eu também já disse que eu não entregaria o meu filho. Mas enquanto Reed Richards e Sue Storm se recusam a abrir mão do próprio filho para salvar o mundo inteiro, mundo que realmente não merece a vida do filho deles, não merece ser salvo. Mas Deus faz exatamente isso. E há algo em nós que se revolta contra esse tipo de amor. Algo em nós grita, eles não valem meu filho. E tá certo, ninguém vale. Mas é justamente aí que reside a glória do evangelho. Ele se entregou mesmo assim. Eu adoro histórias de autossacrifício. O momento mais grandioso do MCU foi quando Tony Stark usa a manopla do infinito sabendo que seria por ela consumido. E isso sempre será lembrado. Eu duvido que o Tony teria entregado a filha dele se fosse essa a exigência do Thanos, por exemplo. Mas como eu já disse, o autossacrifício é muito mais fácil do que entregar o próprio filho. Ainda mais entregar pra morrer no lugar de quem não merece. Enfim, galera, como é bom sair feliz novamente de um filme da Marvel. Como eu disse, tem sim os seus probleminhas, como a cena pós-créditos que meio que diminui tudo isso que eu falei até agora. Porque meio que tudo que eles fizeram pra salvar o filho deles foi em vão, já que novamente é colocado em perigo só pra fazer uma graça e deixar os nerds arrepiados no cinema. Mas enfim, não podemos considerar a cena pós-créditos como parte do filme, né? Quantas vezes as cenas pós-créditos foram descartadas pela Marvel depois? Dito tudo isso, a minha nota pra esse filme não poderia ser menor que 4,5 de 5 cabelinhos. Que filmaço, galera! Vale muito a pena ser visto no cinema. Sem lacração, história excelente, com algumas falhas sim, mas que não comprometem o filme. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho se ainda não for inscrito para receber notificação sempre que um vídeo novo for lançado, e deixe o seu like também para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos que eu acho que vocês vão gostar. Um deles, é claro, é a minha review de Superman, e eu acho inclusive que vale a pena fazer um outro vídeo discutindo qual dos dois foi o melhor filme de herói. Para provar que você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo dessa disputa. E o outro vídeo é uma crítica a um filme da Disney que desmascara as falácias do feminismo. Enfim, eu espero ver você no próximo vídeo. Falou!